E aí, gente? Após um bom tempo eu tô de volta com as minhas histórias loucas. Eu espero que vocês gostem dela e deem uma força no engajamento para me incentivar. Deixar o gostei e um comentário. E bora para o capítulo. Na cidade de Karakura, um grande evento estava ocorrendo, uma aposta entre dois séries em busca de provar qual dos dois era o mais forte. Os participantes dessa aposta eram Ichigo Kurosaki, um garoto de 15 anos com cabelos laranjas que há pouco tempo havia se tornado um Shinigami substituto, e Ryu Ishida, um garoto de mesma idade de Ichigo com os cabelos azuis e usando óculos que aparentemente era de um clã chamado Quincy, que também conseguiam fazer a eliminação de espíritos malignos. O motivo dessa aposta foi que Ichigo, enquanto fazia seu trabalho de Shinigami, pensava que os Shinigami eram os únicos a caçar almas que não foram capazes de fazer a travessia para o outro mundo e se tornaram monstros perigosos, mas ele estava errado. Foi em uma das missões de Ichigo onde ele conheceu Ri, um Quincy, e possivelmente o último membro de um clã poderoso que morreu há mais de 200 anos. Ao contrário dos Shinigamis que se esforçam para limpar olvos de seus pecados e enviá-los para a Soul Society, o lugar onde as almas dos mortos habitam, os Quincy's adotam uma abordagem mais direta. Eles matam olvos sem hesitação. Para demonstrar a supremacia dos caminhos dos Quincy, Uri desafiou Ichigo para uma competição, mas antes de mencionar o que seria a aposta, Uri destruiu uma coisa que ele chamou de isca, a espalhando pela cidade, atraindo um grande número de olvos instáveis. E a aposta então foi dita: quem derrotar mais vence, independentemente do perigo. Desde o começo da competição algumas horas já haviam se passado e os olvos, apesar de se concentrarem em pontos específicos, acabaram se espalhando pela cidade, observando os humanos em busca de novas refeições, mas como os humanos eram incapazes de ver os espíritos malignos, eles apenas seguiram suas vidas normalmente. Em uma parte da cidade, em Karakura High School, Chizuru Ochi, uma garota de cabelos ruivos, que usava óculos com moldura vermelha, e Tatsuki Arizawa, uma garota de cabelo preto curtos e um pouco espetados, estavam limpando os cacos de vidro no chão do lado de fora do ginásio, enquanto Chizuru reclamava de ter sido encarregado de fazer isso pelo corpo docente. Isso por conta das janelas terem sido quebradas por alguns alunos. Em meio às reclamações de Chizuru, ela acabou afirmando que o conselho docente deveria fazer os alunos que quebraram o vidro limpá-lo, o que resultou na Tatsuki apontando como Chizuru foi escolhida porque ela fez tanto barulho sobre o assunto. Em dado momento, Tatsuki observou que os alunos estavam agindo de forma estranha, enquanto Chizuru se levantou e se perguntou o que Orihime Inoue, a terceira aluna presente no local e com cabelos laranjas grandes e seios grandes, estava fazendo ao vê-la parada em silêncio e olhando para algo a vários metros de distância. Aproximando-se de Orihime, Chizuru acabou afirmando que não teria escolha a não ser beijá-la se ela continuasse olhando para o espaço, o que apenas fez com que Tatsuki exigisse com raiva saber o que Chizuru está dizendo de repente. Com Tatsuki e Chizuru se encarando, Orihime acabou se lembrando de repente de um programa de televisão que ela queria assistir. Orihime começou a incentivar suas amigas a sair mais cedo para que pudessem assistir juntos, mas então Orihime começou a empurrar Tatsuki e Chizuru para longe do terreno da escola, apesar dos protestos de Tatsuki. Entretanto, Orihime em sua mente estava pensando sobre o olvo, que era um polvo roxo com os tentáculos saindo de uma grande cabeça parecida com um crânio de olhos amarelos. Olvo este que naquele momento estava pendurando um dos seus tentáculos sobre o lado do telhado em que está sentada. Orihime naquele momento estava pensando em como ela gostaria de não ter visto o olvo e que ela precisava sair dali ao ver o olvo pela primeira vez. Admitindo que ela não sabia nada sobre a situação, além de que a criatura era perigosa, Orihime percebeu que cada célula em seu corpo estava gritando para ela fugir, enquanto ela tentava agir como se nada estivesse errado para que ela não assustasse suas amigas e causasse pânico.
Entretanto, quando ela estava chegando perto da saída com Tatsuki e Chizuru, Orihime olhou para trás e ficou surpresa ao ver que o Olovo havia sumido. Mas foi nesse momento que Tatsuki se desculpou e falou que precisava trocar seu kimono de karatê antes de encorajá-los a continuar sem ela enquanto ela mesma saia correndo. Embora Orihime preocupada chamasse por sua amiga, Tatsuki continuou correndo e prometeu alcançá-la em breve. Enquanto Orihime tentava pensar em uma desculpa para chamar Tatsuki de volta, ela de repente percebeu que o Olovo se suspendeu no ar acima dela e instintivamente olhou para ela, levando a criatura a notar que a Inoue podia vê-la enquanto Orihime suspirou em choque. Chizuru confusa perguntou a Orihime se havia algo no alto, o que apenas levou Orihime de repente a dizer para ela correr. No entanto, o Olovo percebeu e disse que não os deixaria correr antes de usar uma habilidade que fez com que chovesse sementes, saídas da testa dela, por toda a escola e no chão abaixo. Enquanto Orihime gritava e se protegia com os braços, Chizuru viu as janelas se quebrando e perguntou a Orihime se ela estava bem antes de ser atingida por uma semente na parte de trás do ombro esquerdo, fazendo-a cair. Chamando Chizuru, Orihime correu até ela enquanto a mancha verde em seu ombro se espalhava e ficava mais escura. Orihime estava em choque e preocupada já que ela não sabia o que deveria fazer. Estranhamente, Chizuru se levantou e assegurou a Inoue que ela estava bem, mesmo sem saber o que havia acabado de ocorrer. No entanto, quando Chizuru afirmou que ela gostava mais de Orihime quando ela estava sorrindo em vez de chorando, sua mão esquerda de repente agarra o braço direito de Orihime pelo pulso e o levantou no ar, machucando Orihime. Naquele momento Chizuru estava confusa e assustada afirmando que seu braço está se movendo sozinho e se perguntou por que isso estava acontecendo. Então o Olovo apareceu acima delas. Orihime exigiu saber o que espírito maligno havia feito com Chizuru, levando a rir e afirmar que ela apenas usou um pouco de seu poder antes de explicar que ela não gostava de lutar, e é por isso que ela usava sementes geradas de sua testa para assumir o controle dos outros e fazer os humanos lutarem entre si. Com Orihime chocada com seus métodos, a Olovo acabou se apresentando como Num Chandelier, antes de dizer aos outros alunos para começarem, levando Orihime a olhar com medo, enquanto dezenas de alunos possuídos a cercavam. Contudo, de repente, Tatsuki correu e exigiu saber o que eles estavam fazendo antes de derrotar rapidamente vários dos alunos possuídos com um único golpe cada. Ao ficar em frente a Inoue, Tatsuki desculpou-se com Orihime. Tatsuki revelou que não viu Num Chandelier antes, e quando Orihime perguntou se ela conseguia ver o Olovo, Tatsuki admitiu que só conseguia dizer onde ela estava ao ver um brilho fraco. Quando ela se virou para Num Chandelier, Tatsuki declarou que ela escolheu uma briga com a pessoa errada porque Tatsuki sempre espancou qualquer um que fazia Orihime chorar, para a diversão de Num Chandelier. Ao ser cercada por vários outros estudantes possuídos, Tatsuki rapidamente derrotou todos eles com um único golpe cada e também se preparou para continuar seu ataque quando uma mão agarrou seu ombro, apenas para parar em choque quando ela viu que pertencia a Chizuru. Enquanto Chizuru implorava em lágrimas para Tatsuki correr porque algo estava acontecendo com seu corpo, o alcance da semente em seu ombro atingiu sua cabeça, levando-a a agarrar o ombro de Tatsuki com mais força. Com Tatsuki gritando de dor, Orihime a chamou, mas ela foi contida por dois alunos possuídos enquanto Num Chandelier atirou uma semente no ombro de Tatsuki, fazendo ela e Chizuru voarem para trás. Enquanto Tatsuki estava ofegante no chão, Num Chandelier pergunta a ela como se sentia e detalhou como a semente em seu corpo logo criaria raízes e a controlaria antes dela. A Olovo pousa ao lado da Tatsuki enquanto ela proclamava que o corpo de Tatsuki é dela para manipular e dizia a ela para chorar. Mas, Tatsuki apenas disse para Olovo calar a boca, para a surpresa de Num Chandelier, e começa a se levantar enquanto exige que ela soltasse Orihime. Uma confusa Num Chandelier questionou se Tatsuki entendia em que posição ela estava naquele momento e esfregou um tentáculo em seu rosto enquanto apontava que ela mal conseguiu controlar seu corpo, apenas para Tatsuki de repente a morder com força em seu tentáculo.
Gritando de dor, Noob Chandelier exigiu saber o que Tatsuki estava fazendo e repetidamente a chicoteou com um tentáculo maior, enquanto ordenava que ela soltasse-o. Mas Tatsuki continuou a mordendo, enquanto Orihime tentava chamá-la, levando Noob Chandelier a alegar que ela não precisava de Tatsuki. Gerando mais sementes em sua testa, Noob Chandelier atirou todas elas em Tatsuki, que foi atingida em várias partes de seu corpo e soltou o tentáculo de Noob Chandelier, enquanto caía para trás. Enquanto Orihime conseguiu se libertar dos alunos possuídos que aprendiam com uma força descomunal e repentina, Orihime chamou Tatsuki e correu até ela. Porém, de repente, Tatsuki chutou Orihime com força no abdômen, fazendo-a cair de joelhos e tossir saliva, ao passo que Tatsuki se levantou de forma agitada, revelando que as sementes de Noob Chandelier tomaram o controle total de seu corpo. Olhando para ela, Orihime se lembrou de Sora Inoue, seu irmão mais velho, falecido e um homem de cabelo castanho, elogiando seu cabelo. Enquanto olhava para Tatsuki, Orihime começou a se lembrar que no passado, depois de chorar enquanto seu cabelo era cortado à força por alunos mais velhos que a acusavam de ser uma exibicionista, Orihime disse a Sora que ela apenas cortou porque sentiu vontade. Embora ela se sentisse sozinha e isolada em sua sala de aula, Orihime foi abordada por Tatsuki, que se ofereceu para acompanhá-la até sua casa, animando muito Orihime. E foi desse dia em diante que a amizade de ambas começou a florescer até os dias atuais. No presente, após ter repassado todos os acontecimentos até aquele momento em sua mente, Orihime acabou soltando uma pequena risada ao mesmo tempo em que ela acabou notando que tudo havia ficado em preto e branco ao seu redor. Pelo canto do olho, Orihime pôde ver que ao seu lado estava alguém que usava calças cinzas e sapatos pretos. Fazia tempo que eu não passava por tanta coisa assim. Bem, ao menos pude lembrar do porquê eu deixei meu cabelo crescer. Ele sempre foi uma forma de mostrar o que eu sinto pelas pessoas que amo de forma sutil. E eu o deixei crescer para mostrar que confiava na Tatsuki. E é por isso que dessa vez, enquanto Orihime pensava e se levantava, o espaço ao redor dela voltou ao normal enquanto a pessoa ao seu lado sumiu. Ao se pôr em pé, Orihime ficou de frente a Tatsuki, vendo lágrimas escorrendo pelo olho direito da garota, fazendo Orihime tocar o rosto de sua amiga. Muito obrigado por cuidar de mim todos esses tempos, então não precisa chorar, porque dessa vez, Orihime, quem vai te proteger vai ser eu. Assim que Orihime terminou sua fala, um ciclone de poeira explodiu em volta de Orihime e em Tatsuki, gerando uma pressão tão forte que fez com que Noob Chandelier tremesse. O que é isso? Que pressão toda é essa? Essa garota, o que é essa garota? Enquanto Olove estava em choque, o ciclone aos poucos começou a sumir e logo Orihime ficou visível, junto a 6 objetos que ficavam rodando em volta delas, além de que Tatsuki estava caído logo atrás da Inoue, inconsciente. Orihime, a Tatsumaki disse antes, você escolheu a pessoa errada como oponente. Mas ela errou em uma coisa, você escolheu a vítima errada. Graças ao que fez, não só a Tatsuki, mas a todos os meus colegas, é a primeira vez que sinto vontade de acabar com uma pessoa na minha vida. Ao dizer tais palavras, os olhos de Orihime acabaram brilhando, fazendo um arrepio percorrer pelo corpo da Olove. Entretanto, ela logo se recuperou e olhou mais séria para Inoue. Noob Chandelier. Acabar comigo, que piada sua fedelha. Então, como vai fazer isso? Com essas coisas voando ao seu redor? Com a pergunta do Olove, Orihime olhou para cima, vendo os objetos voando em volta dela. Eles eram como aviões de origami pequenos e cores diferentes. Nem tinha notado eles, mas acho que faz sentido eles terem acordado agora, se bem que eu não sei se eles acordaram por conta das minhas emoções antes de mim acordar, ou por eu ter acordado que despertou eles. Enquanto Orihime olhava para os aviões, o Olove acabou percebendo a distração da garota e disparou suas sementes em direção a Inoue, mas assim que os objetos estavam para aceitá-la, eles sumiram em pleno ar, chocando assim a Noob Chandelier. O que? Minhas sementes sumiram.
Ao olhar melhor para Orihime, a Olova acabou notando que na mão esquerda da Inoue estavam todas as sementes disparadas, chocando a Olova. Nossa, ela tá com uma energia enorme, hein? Bem, faz sentido já que ela acabou de despertar seus poderes. Provavelmente ela tá tendo uma euforia energética, mas será que ela notou a gente? Mas é claro que sim. Afinal estamos com ela desde que ela era pequena. Ao ouvir os comentários dos aviões pequenos voando sobre ela, Orihime levantou sua mão livre com a palma aberta e em seguida um dos aviõezinhos, um vermelho com detalhes amarelos, foi até ela. Ao pousar na palma da Inoue, o aviãozinho se abriu revelando um ser humanidade pequeno, parecendo uma garota de cabelo loiro puxado para trás e amarrado em um rabo de cavalo, vestindo um kimono vermelho de mangas longas que ia até os joelhos aberto nas laterais e com uma faixa de cintura preta. Ela possuía pés preta, parecidos com patas de uma aves, além que por fim, as partes que formavam o aviãozinho viraram 4 asas diagonalmente levantadas na parte de trás da cintura. Orihime, oh, que pequena! Você é bem diferente do que eu pensei. Bem, eu não sei se isso é bom ou ruim. Mas é uma reação bem diferente. Mas então, eu me chamo Shun'o, é um prazer. Orihime, vocês são que exatamente? Shun'o, somos seu poder horas. Fomos despertados por suas fortes emoções para a ajuda com aquele monstro então foi a primeira opção. Bem, isso até que é bom, não iria querer que isso fosse a segunda opção, já que não poderia usar apenas os poderes dessa vida. Orihime sorriu chamando a atenção de Shun'o, mas assim que ela ia falar algo para Inoue, a garota moveu sua outra mão, lançando os espinhos na direção da Numbu Chandelier, que por conta da conversa da Orihime, estava se preparando para atacá-la novamente, mas com o ataque ela teve que recuar para cima de um dos prédios da escola. Orihime, eu estou ocupada aqui, então espere até que eu termine Numbu Chandelier. Ficou assustada ao ver que Orihime olhou para ela com o olhar sério e com os olhos brilhando. Assim como Shun'o, os outros aviõezinhos foram até a frente da Inoue, revelando-se para a garota em suas formas humanoides, que da única semelhança comum eram os pés em forma de patas de aves. O primeiro a se colocada na frente foi um ser humanoide parecido com um garoto com cabelos pretos curto e espetado para cima, com uma cicatriz diagonal acima do olho esquerdo, usando um pano branco que cobria do nariz até os ombros, com o resto do corpo parecendo estar com um macacão preto com linhas vermelhas nos braços e meio do torso, além de suas asas parecem as de morcego com marcas vermelhas no centro, saindo do centro da cintura e com pequenas asas saindo diagonalmente dos tornozelos. Assim que avançou, ele deu um chute no rosto de Orihime, que fez a cabeça dela ir um pouco para trás. Orihime, aí! Sua idiota, não haja com essa arrogância toda. Orihime, mas eu só tava ganhando tempo para a gente. Shun'o, Tsubaki, não seja assim. Ao ouvir a advertência de Shun'o, Tsubaki olhou para ela e em seguida girou e chutou o rosto da Shun'o jogando para fora da palma da Inoue, onde ele se apossou logo em seguida. Tsubaki, escuta aqui, sua idiota. Você tem que acabar com aquele bicho antes de mais nada. Orihime, faço isso como? Tsubaki, tá me tirando. Somos o seu poder, então use isso, tu é idiota. Orihime, mas você bateu na Shun'o antes dela me explicar o que vocês são de mim e como os usar. Quando Tsubaki foi responder, ele acabou parando ao perceber que a Inoue estava certa e isso fez ele ficar com uma gota atrás da cabeça. Ao perceber a reação de Tsubaki, a Inoue soltou uma risada, chamando a atenção do pequeno ser humanoide. Tsubaki, não rir de mim não, sua desgraçada. Quando Tsubaki ficou irritado com a Inoue, Shun'o, que estava até aquele momento estava caída no chão por conta do chute, se recuperou do ataque de Tsubaki e voltou até a Orihime com um leve ferimento na cabeça, fazendo os outros companheiros dela ficarem com uma gota atrás da cabeça. Shun'o, ei! Não me ataque assim, ainda mais no meio de uma explicação, seu idiota. Tsubaki, cala a boca. Você é idiota que ficar enrolando para explicar as coisas, Shun'o. Que seja. Bem, temos trabalho para fazer. Eu vou se prever então, Orihime. Ok, Shun'o, nós somos o seu Shunrika. Cada um de nós pode realizar uma função de ataque, defesa e cura.
Vamos começar com a defesa. Lili, Inajiko e Baigon, se preparem ao serem chamados. Os três ficaram à frente da Orihime. Baigon, que era um homem grande, apesar do tamanho pequeno, com um corpo cheio, o cabelo dele era uma única mecha enrolada em uma trança única, e por fim ele usava uma camisa verde com uma corda preta na cintura, uma calça branca, sapatos pretos, uma máscara branca do nariz até a boca com desenhos de flores, e por fim protetores de ombros com asas brancas. Inajiko era um homem com um macacão roxo com linhas pretas justo, com o cabelo parecido com o de Baigon, mas com ele tendo um acessório de cabelo conectado a um visor branco que cobria só o olho esquerdo. Ele possuía orelhas pontudas, com garrafas longas e asas como as de Chun-Ó, mas roxas com bolinhas douradas. Lili era uma garota com cabelos rosas com 3 coques, 2 nos lados e um atrás, com uma franja diagonal sobre o olho esquerdo, com um visor amarelo, vestindo um bodysuit azul com gola laranja. As asas dela eram rosas e a base delas estavam nas mãos de Lili. Além disso, ela possuía uma tatuagem do lado esquerdo da sua bunda. Inajiko, vamos lá, Orihime. Nós somos responsáveis por criar um escudo que repele tudo do lado externo do escudo. Chame por nossos nomes. Orihime, certo. Inajiko, Baigon, Lili, Chun-Ó. Diga depois de mim. Santenkeshun. Eu o rejeito. Orihime. Santenkeshun. Eu o rejeito. Assim que o encantamento foi feito, Orihime moveu seu braço para trás de si com a palma aberta e com isso, Lili, Inajiko e Baigon foram para trás da Inoue. Assim que foram chamados, os espíritos voltaram à forma de aviõezinhos e voaram para trás de Orihime, onde eles se cruzaram, e ao se afastarem eles geraram um escudo brilhante laranja em forma de triângulo. Assim que o escudo foi formado, ele bloqueou vários disparos que vieram de trás de Orihime, pegando de surpresa Shun e Tsubaki. Orihime, foi como eu pensei, ela não vai ficar parada enquanto eu entender meu poder. O esperado Orihime olhou para cima de onde Numbo Chandelier estava, o que a fez ver que o Olovo havia desaparecido. Sem perder tempo com aquilo, Orihime olhou para Chun-Ó, que tomou um susto com o olhar sério da Inoue. Orihime, você disse que eu tenho poderes de cura, como eu os ativo? Chun-E. Então. Certo. Eu e a Ayane temos a habilidade de repelir o escudo interno. O escudo posto dentro significa que nós repelimos o dano dentro da área de limite. Em outras palavras, nós podemos retornar um ser protegido pelo escudo ao estado que ele estava dentro antes de ser atacado. Ayame, o comando Isutenkishun, Orihime, Shu-Ayame. Sutenkishun, eu o rejeito. Ao serem chamados, Shu-Ayame, uma garota com os cabelos pretos amarrados em 2 mechas, seguradas por uma xuxinha em forma de flor e com uma franja curta, vestindo um kimono de corpo inteiro rosa e com as suas asas formando um tipo de casulo vermelho com flores douradas nas laterais como uma abertura em V invertido na frente e atrás com as asas dela na parte de trás das laterais. Ao serem chamadas, elas voltaram às suas formas de aviãozinho, onde elas voaram em direção a Tatsuki caída no chão. Assim que elas se cruzaram e se afastaram, elas geraram um escuro de energia laranja em forma semi-oval. Assim que Tatsuki foi coberta pelo escudo, os ferimentos dela começaram a se regenerar. As sementes cravadas em seu corpo começaram a se desintegrar e o sangue no corpo dela também começou a sumir do corpo dela. Orihime ficou com um sorriso no rosto vendo que Tatsuki estava se recuperando. Entretanto, ela levantou a mão para trás e o escudo do Santenkishun se moveu para a frente da mão da Inoue, bloqueando novamente os ataques de Numbo Chandelier. Porém, assim que o primeiro ataque foi bloqueando, Orihime desfez o Sutenkishun e o Santenkishun dando espaço para que ela pegasse a Tatsuki e sumisse do local, deixando um círculo de poeira para trás, desviando de um ataque de Numbo Chandelier, que saiu de um portal negro e caiu no chão, quebrando o solo com o impacto da queda. Orihime rapidamente reapareceu ao lado de Chizuru, que estava caído no chão, junto aos outros alunos que foram controlados. Ao colocar Tatsuki no chão, Orihime se levantou e ficou na frente dos alunos caídos. Orihime, Shu-Ayame, Sutenkishun. Eu o rejeito. Lili, Inajiko Baigon. Santenkishun. Eu o rejeito.
Com os comandos dados, os espíritos chamados logo ativaram seus poderes. Entretanto, dessa vez, o Sou Tenkishun foi maior que o anterior, cobrindo todos os alunos caídos e começando a curar eles tanto dos machucados que Tatsuki causou quanto das sementes cravadas em seus corpos. Assim como com o Sou Tenkishun, o San Tenkishun também foi maior, cobrindo quase toda a área onde os alunos estavam. O bom de ter despertador é que meu controle de energia já está em ótimo nível. Dessa forma, eu posso fazer várias vezes os encantamentos sem desmaia. Orihime acabou sorrindo, enquanto dava uma última olhada nos alunos, que por serem muitos pareciam estar fazendo a cura ser mais lenta. Ao voltar sua atenção para o Olovo, ela logo notou que o monstro parecia estar irritado, ao mesmo tempo Tsubaki começou a voar ao lado da Inoue. Tsubaki, estou surpreso que ainda esteja consciente depois de usar 2 vezes os encantamentos. Mas agora é a minha vez, Orihime. Deixa eu adivinhar, você é o ataque, né? Tsubaki, você entende rápido. Eu repilo os 2 lados do escudo, coloco o escudo dentro e repilo a substância combinada. Em outras palavras, Orihime, você parte eles ao meio. Tsubaki, isso aí. Vamos lá. O meu comando é Kotenkishun e chame meu nome. Orihime. Tsubaki. Kotenkishun. Enquanto falava, Orihime desapareceu em alta velocidade, deixando outro círculo de poeira para trás, ao mesmo tempo que o Olovo disparou várias sementes na direção dela. Com a Inoue desaparecendo, o Olovo ficou em choque e começou a procurar pela garota. Eu o rejeito. O Olovo, ao ouvir as palavras ao seu lado, ficou em choque, dando tempo bastante para que a Inoue, que apareceu ao lado do Olovo, apontasse a mão com apenas o dedo indicador, dedo médio e polegar levantados ao mesmo tempo em que Tsubaki voltava à sua forma de aviãozinho, sendo coberto por uma esfera de energia. O aviãozinho voou em alta velocidade em direção ao Olovo, acertando a lateral dele, onde o impacto causou um afundamento do corpo do Olovo, mas logo um fluxo de energia saiu da esfera e cortou o corpo da Numb Chandelier ao meio. Depois do primeiro golpe, Orihime moveu sua mão, fazendo Tsubaki se mover em alta velocidade, se curvando no ar e indo para frente da Numb Chandelier, acertando no rosto e liberando um segundo corte de energia, resultando no Olovo sendo cortado em 4 partes. Numb Chandelier. Não poder ser. Orihime ficou com um olhar neutro, enquanto via o Olovo se desintegrando até desaparecer. Inoue soltou um suspiro, liberando uma névoa azul transparente. Assim que a situação terminou, os espíritos de Orihime desfizeram seus encantamentos e voaram para sua mestra. Orihime. Ufa! Isso foi exaustivo em Shun-Oh, mas para sua primeira batalha, e ainda mais, para sua primeira vez usando Shun-Shun Rika, você foi realmente boa, Orihime. Valeu. Eu apenas seguir meus instintos, Tsubaki. Então é melhor trabalhar eles mais, porque eu senti uma hesitação quando fui fazer o segundo ataque. Nossos poderes estão ligados à sua determinação. Se você hesita, pode significar nossa morte, Orihime. Qual é? Me dá um desconto, foi minha primeira luta, Tsubaki. Sem desculpa. Tsubaki rapidamente avançou e chutou a testa de Orihime, a fazendo jogar a cabeça para trás e ficar com a cabeça levemente dolorida. Orihime. Aí minha cabeça. Lili. Apesar do Tsubaki ter razão sobre sua determinação, você realmente foi muito bem, Orihime. Na sua primeira vez, já consegui não só forma 2 San Tenkishun e 2 Sou Tenkishun, mas também conseguiu aumentar a área de efeito deles. E Najiko, com certeza é o esperado de nossa princesa. Tal façanha já mostra como seu potencial de crescimento é enorme. Orihime acabou soltando uma risada constrangida com o comentário de Najiko, especialmente com o tom enérgico do espírito do Shun-Shun Rika. Orihime. Bem, eu não acho que fui tão bem, mas agradeço os elogios, Shun-Oh. Com certeza você foi bem. Mas, por hora seria melhor que você descanse, mesmo que não pareça estar cansada. Acredito que seja melhor repousar agora que as coisas estão mais calmas. Quando Orihime iria responder a Shun-Oh, ela acabou sentindo uma presença que a fez olhar para o lado, sendo seguida por seus espíritos. A alguns metros da Inoue, haviam 3 pessoas indo na direção dela.
A primeira das três pessoas era um homem adulto de estatura alta com cabelos loiros curtos com mechas emoldurando as laterais do rosto e com uma terceira mecha passando por entre os olhos dele, com os olhos cinzentos. O homem estava trajando um sandal verde escuro com um auri preto por cima, que ostenta um padrão de diamante branco ao longo de sua metade inferior. Ele também estava usando sandálias de madeira japonesas tradicionais e um chapéu de balde listrado verde escuro e branco. Assim que o homem avistou a Inoue, ele acabou parando de andar e olhou surpreso para Orihime, que acabou ficando com a cabeça um pouco inclinada ao ver que as outras duas pessoas atrás do primeiro. Logo atrás do homem loiro, a poucos metros do primeiro, estava um homem de estatura alta com um físico musculoso e de pele levemente bronzeada. O cabelo estava trançado e possuía um grande bigode em formato de guidão, que está conectado às suas longas costeletas. Ele estava usando um par de óculos retangulares. Seu traje consistia em uma camisa branca com calças preta e um avental azul. Esses dois não são caras normais. Levando em conta o tanto de holoves que estão aparecendo pela cidade, eles terem vindo para aqui não deve ser uma coincidência. Mas por agora eu quero saber sobre o chat. Orihime focou seu olhar na pessoa que estava sendo carregada pelo homem com óculos. Nas costas do homem estava um adolescente de estatura alta e o corpo musculoso com a pele bronzeada, os cabelos escuros e curto. O garoto estava usando uma camisa vermelha com estampas de flores, calça preta e tênis brancos. Chad estava inconsciente nas costas do homem de óculos. Olha só, eu não imaginei que iria lhe encontrar consciente, Orihime. Então você veio para cá por minha causa. Melhor, quem é você? Bom, pode me chamar de Urahara Kizuki, eu sou apenas um lojista. Eu estava em minha loja e percebi que a cidade estava um tanto agitada, então eu acabei querendo ver o que estava acontecendo. Coincidentemente acabei parando aqui, Orihime, entendi. Eu sou Orihime Inoue. Honestamente não acredito que você veio aqui por coincidência, mas não sinto nada de ruim em você, então eu não vou fazer nada. Me explicar, o Chad também despertou poderes. Urahara levantou uma sobrancelha com a pergunta da Inoue, que por sua vez apontou o indicador para o homem atrás do Urahara que entende o que a moça estava questionando. Urahara, Chad. Esse é o apelido do garoto. Bom, encontramos ele caído no chão enquanto vagamos pela cidade. O homem que está carregando ele se chama Tessai Tsukabishi, Orihime. Prazer em conhecê-lo, Sr. Tsukabishi, Tessai. Igualmente, Urahara. Mas me diga, o que a leva a questionar que esse rapaz possui poderes? Orihime. Eu consigo sentir a pressão espiritual do Chad. O braço direito dele tem uma densa quantidade de energia espiritual residual em volta dele. É por isso que eu sei que ele tem poderes, e por isso que sei que você não é só um lojista, mas não acho que isso não importa muito por agora. Orihime olhou para cima com sua visão, olhando em direção a uma rachadura no céu. Urahara e Tessai ficaram surpresos com o que a Inoue estava fazendo. Orihime ficou com um olhar estreito